bom dia, está sintonizado novamente aqui no nosso canal, né? Como vocês estão, queridos alunos do primeiro ano, nessa aula do primeiro ano do ensino médio? Pessoal, vamos dar continuidade às nossas correções, certo? Hoje nós vamos fechar também lá o nosso conteúdo que ficou o quê? Do nosso primeiro volume, certo? E vamos já iniciar o segundo volume. Então ficou lá no portal positivo alguns exercícios. Vamos lá? Vamos ver qual que foi? Vamos aqui, ó. Assinale a imagem que representa o cariograma humano. Então ele já disse aqui, gente, que se trata de um cariograma humano, né, professor? O conjunto de cromossomos, formas e tamanhos diferentes. Então aqui, o cariograma representado na imagem é o quê? Vamos observar aqui, ó. Último cromossomo X, Y. Então, um cariograma de quê, professor? De um homem ou de uma mulher? Professor, de um homem. Quantos cromossomos apresentam aqui? 46 cromossomos. Resposta certa, letra C. Vamos para mais uma. O cromossomo pode ser definido de uma maneira simples, como DNA altamente condensado. Essa condensação é possível graças às ações das proteínas. Aí, gente, ele quer saber qual é o nome da proteína lá que o cromossomo, né, a cromatina, ela começa a condensar para se tornar um cromossomo, certo? Então aqui, proteína histona, tá lá na sua apostila na aula anterior nossa. Letra B de bocejar. Muito bem. Para que ocorra a divisão celular, é necessária a duplicação dos cromossomos. Os dois cromossomos idênticos produzidos ficam unidos por uma proteína, certo? As cópias associadas dos cromossomos são chamadas de cromátides irmãs. Aqui, então, eu tenho uma cromátide, né, e outra cromátide, chamada de um cromossomo homólogo, certo? Vamos para mais uma. Observe a figura e classifique os cromossomos de acordo com a posição do centrômero. Pessoal, então para a gente fechar lá o conteúdo, isso aqui está lá na sua hora do estudo, na página 35, tá? A gente escolheu esse exercício que a gente está tratando ainda sobre o núcleo da célula, tudo bem? Vamos aqui, então nós temos as formas dos cromossomos e cada um recebe o nome de acordo com o quê, professor? De acordo com a localização do centrômero, certo? Então aqui eu tenho cromossomo 1, 2, 3 e 4. Então aqui eu tenho uma representação e aqui uma representação esquemática, tá? Da onde que está localizado o centrômero. Então aqui, primeiro cromossomo, certo, professor? Ele recebe o nome de metacêntrico, certo? Segundo cromossomo, submetacêntrico. Terceiro cromossomo, acocêntrico, e o último lá vai se chamar o que, professor? Telocêntrico, e o cromossomo aqui, ó, tá lá na extremidade, ele não vai apresentar os braços, tudo bem? Vamos para mais uma. Analise o cariótipo. Opa, de novo, né, gente? Cariótipo sempre tá lá nas suas questões, né? Então, a gente bate o olho aqui nessa imagem, eu já sei que se trata de um conjunto de cromossomos, né? Com as suas características, formas, números. Então, aqui eu bato o olho e já sei que é um cariótipo, tá? A identificação de doenças genéticas na determinação do sexo do indivíduo. Então, o cariótipo vai determinar por causa do último cromossomo aqui, o último par de cromossomos. Observe o cariótipo a seguir e responda se ele pertence a um homem ou uma mulher. A gente viu lá que no último, né, no cromossomo 23, daquele que a gente acabou de analisar, o último cromossomo era XY. Se lá era XY, tratava-se de um homem. Aqui XX, cromossomo sexual, eu estou falando de uma mulher, por exemplo. Então tá aqui a resposta, o cariótipo de uma mulher, pois apresenta cromossomos sexuais XX, uma questão também da sua hora de estudo, tá? Hoje o professor tá mais calmo, né? Você vê que a professora tá aqui, hein? Vamos aqui. Lá de Goiás, vamos dar uma voltinha para lá, professor. Segundo a teoria de endossimbiose, a gente viu que algumas organelas foram inseridas lá na célula, certo? Por esse processo aqui, ó, endossimbiose. As células eucarióticas teriam surgido por associação entre células procarióticas, grandes e outras pequenas, que passaram a viver no seu interior. Quem são elas, professor? A questão dá. Dois exemplos clássicos são as mitocôndrias e os cloroplastos. Muito bem. Que apesar de diferenças morfofuncionais, apresentam algumas semelhanças. Cite 4 semelhanças encontradas nessas duas organelas. Ah, professor, quais são? Né? Por que elas são consideradas, foram consideradas um passado tão distante, certo? Um outro indivíduo, né? Um outro organismo. Vamos entender aqui quais são as semelhanças. Primeiro,
Elas vão apresentar DNA próprio, né? A gente tem um DNA mitocondrial que você recebe da sua mãe, tudo bem? Realizam, professor, síntese proteica, tá? Que é o caso também lá dos cloroplastos, produzem moléculas de ATP e são encontradas, as duas são encontradas em células eucarióticas, tudo bem? Vamos para mais uma, bioenergética, capítulo novo, certo? Vamos ver o que está dizendo aqui? Pessoal, observe essa imagem aqui do planeta. Está lá na primeira página lá do início do nosso capítulo. Tudo bem? Então, eu consigo observar aqui o que, professor? Essa forma aqui, né? Do nosso planeta. Então, vamos aqui. A imagem de satélite mostrando a concentração de clorofilas nos oceanos e o índice nos oceanos e o índice de vegetação nos continentes. Então, observar essa imagem aqui, eu tenho isso, né? Clorofila, então montei uma porção no nosso planeta. Oceano, concentração de clorofila, então vai aumentando, né, nos pontos vermelhos, professor, e nos continentes, máximo o azul e mínimo aqui no laranjado, tá? Então você pode pegar a sua apostila aí e observar junto e vamos às questões, vamos aqui. O Sol é a fonte primária de energia no planeta, certo? Certo, professor. A gente viu lá, né, no ensino fundamental, isso. A luz solar é captada por moléculas de clorofila presente principalmente em cianobactérias. Opa, a clorofila está lá, né, nos cloroplastos. Algas e plantas que utilizam para sintetizar o oxigênio e alimento, possibilitando a manutenção de vida de outros seres vivos. Observe a imagem de satélite, a concentração de clorofilas no oceano e o índice de vegetação dos continentes. Então, o que ele está pedindo, professor? Vamos observar a concentração de clorofila, ela se dá nesses pontinhos vermelhos, certo? Tudo bem? Vamos aqui. Em quais locais do planeta a concentração de clorofila é melhor? É possível associar a fotossíntese com a disponibilidade de energia nos seres vivos? Vamos observar, gente? A concentração de clorofila é maior nas regiões destacadas em vermelho. Por meio da fotossíntese, a energia luminosa é convertida em energia química, tá? Então, a gente observa aqui os pontos, né, em vermelho. Próxima questão. Que caminho metabólico a energia solar precisa percorrer até estar disponíveis nas células? Objeto da nossa aula de hoje, tá? As reações desencadeadas pela clorofila nos cloroplastos convertem energia luminosa em energia química por meio da fotossíntese. Ah, professor, então existe uma organela que consegue transformar, né, uma coisa em outra, ou seja, esses reagentes em um produto, certo, professor? Então, consegue fazer essa transformação? Sim, né? Ou seja, o processo de fotossíntese, ele utiliza vários elementos, né, e produz uma outra coisa, no caso, o produto que é a glicose. Tudo bem? Vamos aqui, próxima questão. Explica a importância da fotossíntese para a vida na Terra. Vamos entender um pouquinho. A fotossíntese libera o oxigênio na atmosfera e produz glicose para a planta. Então, a planta é um ser autotrófico, então ele vai produzir a fotossíntese, né, o seu próprio alimento, e de quebra isso libera o oxigênio no ar para todos os indivíduos aeróbicos que precisam de quê? De oxigênio. Vamos entender um pouquinho disso? Iniciando o seu capítulo, nós vamos falar de metabolismo. Mas, professor, o que é metabolismo, né? Conjunto de reações químicas que ocorrem no corpo dos indivíduos. Tudo bem? Esse metabolismo, gente, a gente pode classificá-lo em anabolismo, síntese, catabolismo, quebra. O que quer dizer isso, professor? Síntese, eu vou produzir. Então, eu pego pequenas moléculas e produzo, né? Ele vai transformar em grandes moléculas. Já aqui, professor, catabolismo é a quebra. Então, eu pego uma molécula grande e eu vou destruir, vou quebrar. Então, Ana quebra e Cata quebra. Ela vai o quê, Ana? Ela produz e o catabolismo ele vai quebrar o quê, professor? Aí quebrar, quando a gente fala disso, a gente vai sempre pensar em energia, tudo bem? Então, o metabolismo ele acontece em função da energia que a gente vai entrar em bioenergia, que é a transformação energética que ocorre nos seres vivos por meio do metabolismo, tudo bem?
Essas reações de bioenergia eu posso classificá-la como, professor, pode ser endergônicas e exergônicas. Ah, professor, eu não estou entendendo muito bem isso daqui. Gente, ela quer dizer se ela vai liberar ou se ela vai absorver essa energia através dessas reações químicas. Então, para eu entender isso daqui, vamos ao conceito, tá? Nas reações químicas ocorrem mudanças em um ou mais compostos denominados reagente, formando os novos tipos de compostos que são os produtos. Vamos voltar novamente lá no 9º ano, quando a gente trata essa diferença de reagente e produto. Reagente, pessoal, é a receita, né? Tudo que eu preciso para eu fazer um bolo. Por exemplo, quais são os reagentes lá que eu preciso para fazer um bolo? Farinha, trigo, ovo, né? O fermento, então são os reagentes, é o que tá antes, tudo bem? E produto é o produto da reação, né? O produto daquilo que você acabou de fazer. Então reagente nada mais, nada menos, se a gente passa pelo funil aqui, nós temos um produto. Então essas reações, elas vão acontecer dessa forma, entre os reagentes e o produto. Vamos para frente? Então, as reações de bioenergia, né, elas são endergônicas e exergônicas. Lá nas reações endergônicas, elas vão incorporar a energia. Endo quer dizer, né, dentro, professor. Então, elas vão incorporar essa energia, tá? Já nas reações exergônicas, elas vão liberar a energia. Tudo bem? Professor, como que isso acontece, né? Reações endergônicas, elas incorporam a energia através da fotossíntese e da quimiossíntese, e nas exergônicas elas vão, professor, liberar energia nos processos de fermentação e liberação. Tudo bem? Vamos ao gráfico para a gente entender um pouquinho mais. Se durante a formação de novos produtos há a liberação de energia, trata-se de uma reação exergônica. Então aqui eu tenho os reagentes, libera energia, certo? E aqui nos produtos eu estou o quê, professor? Quantidade de energia liberada. Então, para que ocorra essa reação, precisou liberar energia. Então, vou classificá-la como uma reação exergônica, tá? Exergônica vem de exo. Exo vem de fora, tudo bem? Já numa reação endergônica, então aqui eu tenho os reagentes, né? Eu vou absolver a energia, o que, professor? Para o meu produto. Professor, que tipo de reação é essa? Endergônica, onde que ela acontece através da fotossíntese. A fotossíntese, então, é o tipo de reação que eu preciso, professor, absorver a energia. Professor, quando eu falo de energia celular, eu estou falando de quê? Vamos prestar bem atenção aqui, ó, de ATP. Então, energia, né, nessa linguagem que a gente está utilizando, sempre vai se tratar de ATP. Professor, mas o que significa ATP, né? Uma sigla, está falando sobre o quê? Vamos entender um pouquinho? ATP é uma molécula que funciona como fonte de energia para realizar os processos celulares. Então, cada letrinha dessa daqui, professor, ela tem um significado, certo? Adenosina trifosfática. Professor, o que quer dizer isso, professor? Aqui eu tenho 3 fosfatos, e esse conjunto aqui de adenina e ribose é o que, professor? Eu vou chamar de adenosina. Então, por isso que ele recebe esse nome, tá? Adenosina trifosfática, nada mais, nada menos do que a energia que a célula ela precisa para o que, professor? Para desenvolver as suas reações químicas, certo? Então, aqui eu tenho a sua forma, então, vamos ver que traz esse conceito aqui. O ATP consiste em uma molécula de adenosina formada pela união da adenina e uma ribose, isso aqui que a gente acabou de falar, tá? Ligado a uma série de outros 3 grupos fosfato. Então aqui eu tenho 1, 2, 3 grupos fosfato. Então ATP nada mais, nada menos do que energia para a célula. Presta atenção, gente. O ATP é formada por ribose, adenosina trisfosfático, né? Então aqui o ATP, elas fornecem energia para impulsionar as atividades celulares. Ah, professor, o que isso vai acontecer? Em uma reação com a água, ou seja, uma reação com a hidrólise, certo? Ela vai perder um fosfato lá daquele grupo. Aqui a gente não tem 3, então ela acaba, professor, perdendo um fosfato e vai liberando energia. Tá? Professor, então quando ela perde um fosfato, ela vai se transformar em quê, professor? Em uma adenosina difosfática. Ah, professor, eu não entendi. Então vamos prestar atenção aqui, ó. Eu tenho o grupo adenosina, certo? Que é uma adenina mais a ribose.
E aqui, opa, isso aqui é um GIF, não sei por que ele não entrou, mas vou explicar, tudo bem? Então aqui eu tenho o grupo fosfato e numa reação de hidrólise ela vai perder, professor. Então quando ela perde esse grupo fosfato aqui, ele não fica mais tri, ele vai ficar difosfato. Isso acontece graças à água, uma reação de hidrólise, tudo bem? Então a hidrólise do ATP é uma reação que, professor, exergônica. A energia liberada é utilizada nas atividades do metabolismo celular, nesse processo denominado fosforilação. Tudo bem? Vamos entender aqui agora como que isso acontece. Opa, os nossos GIFs aqui eles não estão girando, né? Mas vamos entender um pouquinho melhor, tá? Então aqui eu tenho o ciclo, que também você pode observar aí na sua apostila. A gente já está com o nosso tempo já apertando aqui, certo? Então aqui, professor, eu tenho o quê? Um processo de absorção de energia, né? Então vai absorver a energia para o grupo aqui. Então eu vou produzir aqui a adenosina trifosfática. O que vai acontecer, professor? Com a ação da água, né, em hidrólise, ela perde. Então ela vai liberar a energia, ela vai perder um fosfato. Então a adenosina ela passa a ser, professor, a adenosina trifosfática, ela vai ser difosfático. Nesse processo aqui no ciclo na representação esquemática da produção de energia. Tudo bem? Então eu tenho aqui a ADP, novamente, adenosina difosfática, tá? Pessoal, qualquer dúvida referente a essa aula, eu vou deixar mais 5 atividades para vocês lá no sistema. A partir da aula que vem a gente vai corrigir e a gente faz novamente um resumo referente a esses conceitos, tudo bem? Beijo do gordo e até a próxima aula.